A cada amanhecer no vale, um país a ser descoberto. Um país tipo exportação. Um país campestre. Isolado do mundo. Um país parado no tempo. Esculpido pelo vento. Um Brasil imperial. Sua Majestade Maracatu. Um monumento a céu aberto. Um arco-íris ao alcance da mão. Coração barroco, onde todas as crenças se encontram. No sobe e desce do Pelourinho, a Baía de Todos os Santos. Salve Salvador. Salve o São Francisco. E ao mesmo tempo que o vento congela no sul, uma jangada desliza. Espelhos d'água, refrescando o Brasil Central. Terra de Nosso Senhor, onde os coqueiros arranham o céu. Mansão de pau a pique, muito longe dos homens. Permita que ao final do dia o sustento esteja garantido, o repouso seja certo, a história esteja preservada, a arte fale ao povo. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, salve. Bom, gente, isso que vocês acabaram de ver foi uma exposição que eu fiz no ano de 2000 no restaurante da minha mãe, chamado Golpe de Vista. Foram paisagens que eu tive o privilégio de conhecer quando eu trabalhei para o programa Gente que Faz, que era um programa do Banco Bamerindos, e eu trabalhava numa produtora de vídeo em São Paulo chamado TV1. Eu trabalhei nesse programa há cerca de 13 meses e foi o suficiente para conhecer quase o Brasil inteiro, pelo menos as capitais e muito do interior também. Eu conheci praticamente 20 estados, né, e o Distrito Federal. Não conheci muito do norte, só Belém e Manaus, eu não conheci os outros estados. E do Nordeste ficou faltando Tocantins e Alagoas, também não conheci. Foram poucos os estados que eu não conheci. E isso foi um privilégio gigantesco, assim. Eu tinha acabado de vir de Floripa, eu tinha só 3 anos como jornalista e estava à procura de emprego, né? Queria dar um upgrade na profissão. Isso foi no ano de 96. E daí, primeiro eu trabalhei numa assessoria de imprensa e depois uma amiga minha, que era uma profissão que exigia que a pessoa viajasse muito. Então, preferencialmente, alguém que não tivesse filhos, que fosse solteira e que não tivesse nada que a impedisse de viajar bastante, né? E eu falei assim, nossa, é pra mim, né? Porque eu tô morando com um amigo, assim, e tô precisando mesmo de uma motivação, um emprego que me faça abrir muito a minha cabeça. Porque eu tinha trabalhado 3 anos em Florianópolis e trabalhei em praticamente tudo que havia lá, em jornais, televisões. E agora estaria então entrando numa produtora de vídeo, que era uma novidade. Quando eu me formei em jornalismo, o meu TCC foi em vídeo. E também o único prêmio estudantil que eu ganhei na minha vida foi um vídeo falando sobre educação sexual. Então, para adolescentes, né? Um tema muito em voga hoje em dia, mas que nos anos 90 era a coisa mais comum do mundo, né? A gente tinha acabado de sair da ditadura militar e a gente tinha uma liberdade imensa para poder produzir e sair daquele período nefasto para uma sociedade mais igualitária, mais livre, mais libertária. Enfim, eu gostei de voltar a fazer vídeo, só que aí eu fui na função de pesquisadora. Naquele programa, quem tem mais de 40 anos vai lembrar, era um pequeno vídeo institucional do banco, que ele pegava a história de uma pessoa real, que tinha feito algum trabalho social importante na sua comunidade.
E para descobrir esses personagens, esses heróis anônimos, haviam as pesquisadoras, que eram todas mulheres. No meu tempo, pelo menos, foi. Porque o programa parece que durou 5 anos, e eu estive lá durante 1 ano e 2 meses, mais ou menos, até que o banco faliu, né? E cada programa daquele era muito caro. Realmente, na época, diziam que era 300 mil reais cada programa daquele, que tinha coisa de 3 minutos. E era narrado pelo Gianfrancesco Guarnieri. Então, o que fazia para poder fazer aqueles 3 minutos? Primeiro, a gente ficava, não tinha internet, né? Então, a gente ficava no telefone, ligando para associações de bairro, sindicatos, cooperativas, prefeituras, os influencers da época, que eram os colunistas sociais, para descobrir, então, histórias interessantes. Eu lembro que o meu primeiro trabalho foi ficar 1 mês em Goiás, e em Goiânia, né? E foi 1 mês assim que eu não consegui nenhum personagem legal. E mesmo assim eu tive que ficar esse tempo todo lá procurando. Depois de algum tempo assim que eu estava até desestimulado, que não consigo aprovar nenhum personagem, fui para o Nordeste. E ali realmente eu me achei, porque é uma região muito rica em história, muito rica em solidariedade. Por ser um local mais precário economicamente, as pessoas se ajudam, tem muito mais projetos sociais. E eu fiquei encantada com as cores, com os sabores, com as pessoas de personalidade muito forte. As comidas também eram fortes, parece o clima era tudo muito diferente de tudo que eu tinha vivido. Eu tinha 26 anos e eu só conheci o Brasil de Santa Catarina até São Paulo, né? Acho que uma vez eu tinha ido ao Rio de Janeiro, tinha me hospedado com meus pais em Duque de Caxias, quando eu tinha 15 anos, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né, de você poder estar livre e desbravar o Brasil, e eu tive essa chance. Então, que foi? Ai, eu tenho que olhar para a câmera, tenho que aprender a fazer isso. Então aí eu comecei aprovando personagens em Pernambuco, depois fui para Fernando de Noronha, depois fui para o Maranhão, convivi 1 semana num quilombo, na comunidade de Frechal, que foi a primeira que naquele tempo tinha conseguido o direito à terra, tinha herdado a terra que era dos senhores de engenho, e eles estavam naquela dificuldade ainda de fazer a Casa Grande virar um centro educativo, um centro cultural e tal. Foram muitas histórias que eu coletei ao longo desses 13 meses, que para mim parecia 13 anos, né? E fiz muita foto, e não foto digital, né? Que naquele tempo não havia foto de rolo de filme mesmo. E essa exposição então foi o suprassumo de tudo que eu vi naqueles 13 anos, e que o meu amor pelo Brasil explodiu naquela época. Eu pensei em fazer esse vídeo para a gente poder fazer as pazes com o Brasil, gente, porque o Brasil é muito maior do que qualquer picuinha política que esteja em voga no momento, sabe? A gente precisa voltar a se reconhecer como brasileiro, a gente precisa conhecer melhor o Brasil. Eu sei que é caro, eu sei que não é todo mundo que tem a chance de visitar lugares muito longe, né, muito longe da gente, mas sempre tem um parente que foi morar lá em Maceió. E o couchsurfing, que hoje está tão em voga, de você lá, escuta, eu estou 1 semana de férias, nunca conheci o Nordeste, quem sabe eu passo 1 semana aí. Ou então pegar a mochila, você com um amigo, com um namorado, antes de conhecer a Europa. Vamos conhecer o Brasil primeiro, gente. Vamos conhecer esse povo que é maravilhoso, é hospitaleiro, é simples. Não está na televisão, porque na televisão o que mostra? Tudo que foge da normalidade, não é verdade? Então é mais as desgraças, é mais os escândalos e tal. E o que é o normal do Brasil? O normal do Brasil é uma gente maravilhosa, uma gente meiga, uma gente que trata muito bem o estrangeiro, que acolhe muito bem e que infelizmente foi envenenada nos últimos tempos para se odiar, coisa que realmente não faz parte da nossa índole ao longo de tanto tempo. Talvez a gente não seja o tal do homem cordial que o Sérgio Buarque de Holanda escreveu ali, no sentido de um homem assim, somos um povo tão acolhedor e tal, mas o Brasil que eu conheci era sim acolhedor. Era assim, todo lugar que eu fui, especialmente os lugares mais simples, eles nos tratavam como reis. E a gente, muitas vezes, no Sul e Sudeste, não devolve com a mesma simpatia, a mesma hospitalidade.
Então, a minha mensagem aqui para a gente esquecer, não é que esquecer, mas vamos ampliar um pouco a nossa visão. Vamos sair um pouco daquilo que nos desune e vamos focar um pouquinho naquilo que nos une. E para isso eu vou ter que ler, tá? Eu sei que já estou extrapolando o tempo, a diretora aqui já está me dando uns olhares meio enviesados, mas foi um texto que eu escrevi e que fazia parte da exposição. Se você aguentou até agora, aguenta mais um minutinho que vai rápido, tá? É porque foi no ano de 2000 que a gente estava naquelas comemorações dos 500 anos de descobrimento ou achamento do Brasil. Então é assim o texto, ó. Que país é esse? Coisa que se pergunta muito hoje em dia, não é verdade? É um país índio unificado pela língua portuguesa? Um torrão de terra tropical perdido na América do Sul? Um Brasil de imigrantes? Um país de dimensões continentais não é tão fácil de traduzir quanto uma canção dos Beatles. Mais difícil, porém, é desmistificar a imagem que se construiu ao longo desses 500 anos. Para os estrangeiros, nosso país muitas vezes é sinônimo só de futebol, floresta, samba e sexo fácil. Para os brasileiros, bom, depende de que brasileiro você está falando. Quem mora no sul muitas vezes imagina que o Nordeste é seco, um faroeste caboclo poeirento. Quem é do Norte acredita que no sul só tem gente loira. Quem nasceu no Sudeste pensa que o Brasil fica lá, acha que não tem sotaque, pois é a região que mais aparece na TV. Quem mora no Nordeste, onde os portugueses chegaram primeiro, acham que tem muito mais experiência de Brasil que nós. E o pessoal do Centro-Oeste se orgulha de ser o coração do Brasil. A verdade é que nada disso é verdade, mas apenas parte dela. Como um corpo não é só feito de cabeça ou coração. Para descobrir a verdade verdadeira, é preciso perder os preconceitos e se aventurar. E não só navegar na internet, mas navegar o oceano, caminhar pelas estradas, se embrenhar pelas matas, sentir o cheiro das frutas, conhecer os falares, os paladares, dançar outros ritmos, planar sobre as chapadas, aprender novas histórias, novos dialetos, outras realidades. Enxergar de vários pontos de vista, aprender com a diferença e assim chegar perto de conhecer a complexidade de nossa terra. É um Brasil de várias faces que ainda não reconhece sua grandeza. Mas é só querer, depende da gente. Então, vamos fazer as pazes com o Brasil?